Fala galera, aqui é o professor Nelson Amado, sejam bem-vindos para a nossa aula de revisão número 1, com foco na reta final para a prova do Enem. Nosso objetivo nessa aula de hoje será trabalhar o assunto de estatística e a gente vai fazer uma mega revisão teórica e ao mesmo tempo prática. Vocês vão ver que nessa aula de hoje eu vou trazer não apenas a teoria, para a gente poder relembrar tudo que costuma ser cobrado de estatística na prova do Enem, como a gente também vai ver também na prática como é que foi cobrado nos últimos anos. Esse vai ser o nosso objetivo principal na aula de hoje. O que a gente vai fazer nesse começo de aula? A gente vai iniciar relembrando um pouquinho sobre as principais medidas que são cobradas dentro da estatística, que é a média, a moda e a mediana, tá? Esses três são os principais que você precisa conhecer para ir bem preparado, principalmente para questões de nível fácil e médio para a prova do Enem. Não quer dizer que as questões de média, moda e mediana sempre sejam consideradas como fácil, médio, mas na sua grande maioria a gente sabe que iremos encontrando elas com essa classificação. Ao mesmo tempo, a gente vai utilizar os nossos exercícios para ver como é que poderia ser trabalhado um exercício de uma maneira um pouco mais difícil, digamos assim. Eu peguei alguns exercícios de nível médio que podem acabar aparecendo na hora da prova, que ainda envolvem média, moda e mediana. Eu vou mostrar para vocês o que torna um exercício um pouco mais difícil do que o comum. Tá? A gente olhando para a estatística, geralmente a gente associa a média, moda e mediana sendo um tópico relativamente tranquilo de ser desenvolvido, mas como eu comentei agora, não quer dizer que todas as questões serão sempre fáceis, tá? Então é legal a gente também poder analisar como é que o INEP, o Enem, acaba pegando algum exercício e elevando o seu nível de dificuldade, tá? E aí no finalzinho da nossa aula a gente faz uma revisão sobre as medidas de dispersão, tá? Que é um tópico que nos últimos anos o Enem tem cobrado, então é legal que a gente saiba pelo menos o que são e como trabalhar com elas, tá? Então, olhando primeiro para as medidas de tendência central, a gente olha para três, que é a média, a moda e a mediana, tá? A ordem que a gente usa na hora de calcular algum determinado exercício é sempre começa pela moda, depois vai pela mediana e finaliza o seu exercício pela média. Qualquer exercício que ele te pede para calcular esses três elementos é moda, mediana e finaliza pela média, tá? E aí o que a gente define como moda? A moda é o elemento de maior frequência absoluta, tá? Então imagina que você vai fazer uma pesquisa dentro da sua sala de aula e você quer saber qual é a idade dos seus colegas. Aí você começa a perguntar para os seus colegas, chega ali seu primeiro colega, por exemplo, o Luiz, você chega e pergunta a idade dele, chega próximo ali do seu segundo colega, por exemplo, a Duda, você chega e pergunta a idade dela, a Beatriz aparece ali, vai perguntando a idade das pessoas, e aí à medida que vai perguntando a idade delas, começam a aparecer alguns elementos se repetindo. E o elemento que mais se repete, que possui a maior frequência absoluta, é o que a gente define como moda. Então, é o elemento que possui, vai anotando aí, que possui a maior frequência absoluta. Tá, e se por acaso a gente tem dois elementos que têm essa maior frequência absoluta sendo a maior? Como assim? Você foi perguntando as idades dos colegas e aí você percebeu que tinha duas idades, e essas duas idades eram que mais se repetiam. Quando a gente olha para a moda ela não precisa ser única, tá? Eu posso ter dois elementos sendo os elementos que mais se repetem, ou inclusive três elementos sendo os que mais se repetem. Então a gente sabe e vai poder classificar a moda como o elemento que possui a maior frequência absoluta. Deixa eu escrever aqui absoluto que saiu feio. E aí essa moda, ela pode ser unimodal, bimodal ou trimodal, tá? Geralmente a gente olha só apenas para uni e para bi, que é quando você tem uma única moda ou duas, tá? Mas apareceram dois elementos, esses dois elementos vão representar a sua moda, tá? Então, moda será sempre o elemento que possui a maior frequência absoluta. Outra medida de tendência central que a gente estuda é a mediana. E a mediana, ela possui duas características interessantes, tá? A primeira é aquela que você já está acostumado a trabalhar na grande maioria de exercícios, que é quando a gente define a mediana como sendo o elemento central da distribuição.
Isso quer dizer que quando eu organizo os elementos na ordem crescente, e é essa a ideia de você pegar os elementos de uma distribuição e colocar eles na ordem crescente, é o que a gente chama de row da distribuição. Quando você coloca eles na ordem crescente, você busca o elemento central, a mediana vai ser esse elemento. Então, é o elemento central da distribuição. Central da distribuição. Tá, quando a gente olha para a mediana, você tem dois casos, tá? Tem um caso em que você tem uma quantidade de elementos par e o caso em que você tem uma quantidade de elementos ímpares. A gente vai perceber que quando temos uma quantidade de elementos par, a gente vai calcular a média aritmética entre os dois elementos centrais, e aí você vai perceber que tem dois elementos no meio, a gente faz a média deles dois. E quando a gente tem uma quantidade de elementos ímpar, vai ter um carinha localizado exatamente no meio. Eu acho que nesses exercícios que eu separei para essa aula de hoje, ficar mais claro para vocês enxergarem essa ideia dos dois elementos centrais, tá? Dois elementos no meio. O Enem adora cobrar assim, ele adora, quando cobra a mediana, te forçar a identificar que na quantidade de elementos pares vai ter dois elementos localizados no meio, tá? E aí, se for uma quantidade de elementos ímpares, aí a gente vai poder identificar alguém exatamente no meio da nossa distribuição, tá? O elemento central da distribuição. Vou colocar aqui, melhor, do row da distribuição, até para que vocês se acostumem com essa nomenclatura. Do row da distribuição. Quando eu digo row da distribuição, é quando você organiza os elementos na ordem crescente ou decrescente, tá? Você coloca eles na ordem crescente, busca um elemento no meio, esse elemento é chamado de mediana, e se você colocar eles na ordem decrescente e buscar um elemento no meio, esse elemento também será chamado de mediana, tá? Olhando para a mediana, tá? Ela tem uma outra característica importante envolvendo o gráfico, e aí eu peguei um exercício do Enem que foi cobrado isso envolvendo o gráfico que a gente chama de histograma. E além dela ser o elemento central, tá? Ela possui a característica de ser o elemento que divide a área do histograma em duas partes iguais. Isso vai ficar mais claro quando pegar o nosso exercício, mas já anota essa segunda característica da mediana, tá? E o elemento que divide a área do histograma em duas partes iguais. Anota essas duas definições que são importantes olhando para a nossa mediana em duas partes iguais. Tá. E aí a última medida de tendência central que a gente estuda seria a nossa média. E aí olhando para a média, lembra que a gente tem alguns tipos de média. O Enem costuma cobrar e olhar mais para a média aritmética simples, mas existe a média geométrica, tá? Existem outros tipos de média que a gente encontra por aí, né? O Enem costuma cobrar, na sua grande maioria, a média aritmética simples ou ponderada, tá? Eu já vou começar os nossos exercícios mostrando na prática a média, como é que a gente faz para calcular ela, e como é que a gente faz para identificar se uma média aritmética simples ou ponderada, tá? Mas a média, lembra que é sempre a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos que você possui. Então, é a soma dividido pela quantidade de elementos. Vamos colocar assim. Quantidade de elementos que eu possuo. Então, vamos supor que eu tenho 15 elementos e x representa o valor de cada um deles. Então, x1 seria o primeiro elemento, x2 seria o segundo elemento, x3 seria o terceiro, e assim sucessivamente, até o enésimo elemento dessa distribuição, e isso tudo dividido por n. Tá? Então, essa aqui seria a nossa média. Tá? Ela será uma média aritmética ponderada quando os elementos possuem peso. Média ponderada quando os elementos possuem peso. Então, você coloca aqui, os elementos possuem peso. Os elementos possuem peso. Tá. O que eu quero dizer com possuem peso? É aquelas
clássicas questões do Enem, onde a gente vai poder enxergar que alguma determinada nota vale mais do que outras. E o que acontece, basicamente, quando você está trabalhando com a prova do Enem? Se você escolhe uma faculdade, e essa faculdade ela atribui um peso, uma importância maior para alguma determinada área, né? Geralmente, quando a gente olha, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, e aí a faculdade mais famosa que a gente tem por aqui, talvez a que acaba atraindo mais o olhar das pessoas é o UFRJ, o peso maior que a gente possui é a redação. Então, é isso que a gente olha para a média ponderada. Você passa a ver que os elementos eles possuem um peso, tá? E aí eu vou calcular a média a partir desse peso. Então, a média ponderada é quando os elementos possuem peso. Eu costumo dizer que o peso nada mais é do que a repetição, tá? É quantas vezes aquele elemento se repete. Então, se eu digo que uma nota de matemática tem peso 5, então você fez uma prova e ela vale por 5 provas. É como se a nota se repetisse 5 vezes, tá? Então essa ideia dos pesos é a quantidade de vezes que o elemento se repete, tá? Mas vamos ver isso na prática, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês poderem enxergar esses três conceitos. Sobre média, moda e mediana, que são medidas de tendência central que a gente vai com certeza encontrar na nossa prova de domingo. Vamos fazer um exercício simples de média aritmética? Dá uma olhada aqui no primeiro exercício que eu separei para essa aula de hoje. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde os primeiros modelos que começaram a ser comercializados em 2011. Tá. Por enquanto, parece que está falando só informações envolvendo as vendas de carros elétricos. Não acho que seja algo interessante nesse momento. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica, né? A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando 360 unidades as vendas de 2015. Então, é importante a gente perceber que o ano de 2016 em relação a 2015, né, são mais 360 unidades. Tá, beleza. Conforme é apresentado no gráfico. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi... O gráfico que está sendo apresentado aqui é chamado de pictograma. O que é um pictograma? O Enem adora esse tipo de gráfico, tá? É quando dentro do gráfico, em vez de você representar os elementos por uma quantidade, você representa eles por uma imagem. Então você vai perceber que aqui eu tenho alguns carrinhos. Em 2014 eu tenho apenas um carrinho. Em 2015 eu tenho 2 carrinhos. Em 2016 temos um total de 5 carrinhos. E aí num pictograma, esses carrinhos vai representar uma quantidade de elementos. Então o carrinho não representa apenas um carro, representa uma quantidade de carros. Então se vocês repararem, cada carrinho do desenho, se eu garantir que 2015 para 2016 aumenta 360 unidades, quer dizer que esses 3 carrinhos juntos somam 360 unidades. Então, para essa soma ser 360, isso só é possível se 360 dividido por 3 for 120. Então, cada um desses pequenos carrinhos que a gente tem na nossa figura representa 120 unidades vendidas. A cada 120 unidades que eu vendo, eu desenho um carrinho no pictograma. Então, 120 mais 120 mais 120 representaria as 360 unidades. Legal, Nelson. Mas, no caso, para eu poder calcular a média anual do número de carros vendidos pela marca, eu teria que descobrir qual foi o total de carros que eles venderam nesses 3 anos. E aí, a partir daí, dividir isso por 3, né? Então, é a soma dividido pela quantidade de anos que foram vendidos esses carros. Então eu vou primeiro descobrir qual foi o total de carros que foram vendidos. E aí eu tenho esse carrinho representando 120, esse também representa 120, esse representa 120, esse daqui também e esse daqui também. Ou seja, o total de carros vendidos seria dado por 120 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 120 vezes 8 vai me dar 960 unidades.
Durante esses 3 anos foram vendidas 960 unidades. Então isso aqui representaria a soma dos elementos. Claro que daria para descobrir quanto foi cada ano, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o ano de 2016, foram vendidas um total de 600 unidades. Se a gente olha para o ano de 2015, foram vendidas 240 unidades. E se olharmos para o ano de 2014, foram apenas vendidas 120 unidades. Então, qual vai ser a média aritmética? A média aritmética simples será o total, que é 960, dividido pela quantidade de anos, que é 3. Isso aqui vai me dar 320 unidades. Essa aqui é a média anual. A alternativa correta aparece lá na letra D. Pictogramas geralmente são questões que a gente vai encontrar na prova do Enem, que acabam sendo questões um pouco mais fáceis, tá? É interessante que você consiga olhar para esse gráfico e analisar que cada um desses carrinhos representa uma quantidade de unidades que foram vendidas. Então, se no enunciado ele fala que de 2015 para 2016 eu vendi 360 unidades, isso quer dizer que esses 3 carrinhos juntos representam 120 unidades. E aí, portanto, eu vou acabar descobrindo que o total, né, de unidades vendidas nesses 3 anos foi 960, e aí a média aritmética seria de 320 unidades por ano. Tá? Isso aqui foi a resposta do primeiro exercício. A gente vai dar uma olhada em um exercício que o Enem tem gostado de cobrar, tá? Envolvendo média aritmética simples. Tá? E esse aqui é o nosso exercício de número 2, que é quando você tira ou coloca elementos na nossa distribuição. Tá? E aí esse número 2 vai me dizer o seguinte: o técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 para no mínimo 1,99. Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte da sua equipe, ele vai substituir os 4 mais baixos, que têm estatura 1,78, 1,82, 1,84 e 1,86. Para isso, o técnico contratou um novo jogador de 2,02 metros. Então, beleza, você tinha 15 jogadores. A média desses 15 jogadores era 1,93. Aí ele percebeu que precisava aumentar uma média, então tirou 4 desses jogadores e acrescentou um novo que tem uma estatura de 2 metros e 2. Os outros 3 jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a necessidade de aumentar a média. Então eu preciso garantir que de fato a média vai aumentar na hora que eu for contratar os outros 3 jogadores. Então beleza. Ele fixará a média das estaturas para os 3 jogadores que ainda precisa contratar dentro do critério inicialmente estabelecido. Qual deverá ser a média mínima das estaturas em metro que ele deverá fixar para o grupo de 3 novos jogadores que ele ainda irá contratar? Tá, vamos por partes. Primeiro ponto que a gente vai estabelecer aqui. Ele me diz que a média da equipe é de 1,93. Para eu calcular essa média da equipe, o que eu fiz? Eu somei as alturas dos jogadores e dividi pela quantidade de jogadores que eu tenho. Então, para calcular essa média, eu peguei a soma, dividi pelos 15 jogadores, e isso aqui me deu 1,93. Tá? 1,93. Então, quando eu peguei a soma de todas as alturas desses jogadores e dividi por 15, eu encontrei 1,93. Vocês perceberam que esse 93 parece ter 2 vírgulas, né? Beleza. Tá, então, multiplicando, cruzando, dá pra gente descobrir qual é a soma das alturas de todos os 15 jogadores, né? Então, vamos multiplicar cruzado. Então, a soma das alturas será igual a 1,93 vezes 15. Vamos fazer essa conta aqui juntos. Vezes 15. Multiplicando por 15, 5 vezes 3 dá 15, levou 1. No 45 e 1 dá 46, levamos 4, aqui dá 9. E aqui só repete, né? 3, 9 e 1. Então, vai ficar 5, 9, 8, 2, deu 28,95 a soma das alturas desses jogadores. Beleza. Ao mesmo tempo, ele me diz no enunciado que eu preciso aumentar essa média. E para que eu possa aumentar essa média, eu vou precisar que agora a média seja de 1,99. Isso, por consequência, vai aumentar a soma. Então, isso aqui é a soma antiga, né? Antiga.
Agora a nova vai ser o quê? Vai pegar essa soma de todos os jogadores, vai dividir por 15. Só que agora o nosso objetivo é encontrar 1,99. Tá. Então agora eu vou fazer o quê? Vou novamente multiplicar cruzado para poder descobrir essa soma nova das alturas dos jogadores. Então isso aqui vai ser 1,99 vezes 15. 9 vezes 5 me dá 45, levamos 4. 9 vezes 5 dá 45 e 4 dá 49, levo 4 de novo. 5 vezes 1 dá 5 e 4 dá 9. Legal. E aqui a gente só repete, né? 9, 9, 1. Então fica 5, 18, levou 1, 19, levou 1. Vai ser 29,85. Essa aqui vai ser a nova soma das alturas dos jogadores. Tá? Legal, Nelson. Eu já sei a soma antiga, já sei a soma nova, só que ele vai me dizer o seguinte no enunciado. Ele vai substituir 4 jogadores. Isso quer dizer que eu vou tirar 4 jogadores, tá? E aí, tirando esses 4 jogadores, eu vou acrescentar um novo de 2 metros e 2. Então, eu tiro esses 4, acrescento um novo de 2 metros e 2, tá? E aí eu vou enxergar que além desse um novo, eu vou colocar mais 3 jogadores. Os 3 provavelmente da mesma altura, tá? Porque eu não sei qual é a altura deles, tá? Então, posso chamar de x, y e z, mas não vai fazer muita diferença, tá? Eu vou fingir que os 3 têm a mesma altura. E aí vamos supor, de modo hipotético, que eles têm uma altura x, tá? Para a gente poder enxergar o que está acontecendo. E aí eu tenho que esse 28,95 antigo vai perder 1,78, que é um dos 4 jogadores que saiu. Vai perder 1,82, que é de outro jogador que saiu. Vai perder 1,84 do terceiro jogador que saiu. E vai perder 1,86 do quarto jogador que saiu. Só que vai ganhar 2 metros e 2. Além disso, vai ganhar alguma altura por conta dos outros 3 jogadores. E eu vou encontrar o que? 29,85. Vê se isso aqui faz sentido para vocês, senão a gente recapitula, tá? Mas o que eu fiz? No antigo somatório das alturas, ele vai pegar 4 jogadores e vai tirar de sua equipe. Então essas alturas vão sair da soma. Você não vai mais contar com elas. Então você vai reduzir a soma das alturas desses jogadores em 1,78, 1,82, 1,84 e 1,86. Quando você acrescenta novos jogadores, isso vai aumentar a soma. Então você vai aumentar em 2 metros e 2 e você vai aumentar em x, porque eu não sei necessariamente qual é a altura dos novos jogadores. Então, lembra, eu quis chamar de x. E aí eu montei uma pequena equação. E aí uma dica que eu dou envolvendo questões que trabalham a média é você sempre olhar para a soma. Você não tentar trabalhar com a média. Então tem muitas questões que ele me dá tabelas e pede, analise qual desses aí será o vencedor. E aí o critério do vencedor é aquele que tem a maior média. Quem tem a maior média é quem tem a maior soma. Então você pode olhar apenas para a soma das alturas e não precisar necessariamente calcular a média. Mas vê se isso aqui fez sentido para você. Você tinha um somatório das alturas. Aí legal, eu tinha um somatório das alturas. Eu tirei 4 jogadores, por isso sinal de menos. Legal, tirei 4 jogadores. Acrescentei um novo jogador, por isso sinal de mais, de 2 metros e 2. E acrescentei mais um grupo de jogadores que eu chamei de X, né? Que são os 3 novos jogadores, né? Grupo novo. Tá, esse aqui é o grupo de 3 jogadores novos. Legal, vamos resolver esse exercício. Eu vou primeiro juntar esses caras negativos, tá? Porque lembra que para trabalhar ficaria melhor você juntar tudo que tem o mesmo sinal. Então, para ficar bem real, não vou cortar o vídeo, vou colocar aqui as nossas contas, 1,82, até para você relembrarem o cálculo envolvendo números decimais. É vírgula em cima de vírgula. E como eu estou juntando esses 4, eu vou somar, tá? Lembra, se tem o mesmo sinal, você soma. Então aqui vai me dar 10 e 10 dá 20, levou 2. Dá 8, 16, 24. 24, 7 dá 31, que dá 33. Levo 3. 1, 2, 3, 4.
7,30. Isso aqui é o que a gente vai tirar. Então, é 28,95 menos 7,30 mais 2 metros e 2 mais x igual a 29,85. Bem real para que vocês possam relembrar essas contas envolvendo números decimais. Legal, agora a gente vai diminuir 7,30. Aí quando diminuo fica 21,65 mais 2,02 mais x igual a 29,85. Vou somar 2, então vai me dar 23,67. Eita, ficou feio. 23,67 mais x igual a 29,85. E vai para lá diminuindo, né? Então x é 29,85 menos 23,67. Tá, a gente vai ter que necessariamente diminuir. Então x vai ser igual a... Aqui fica 6, 6, aqui para... Eu vou colocar aqui porque senão vou me enrolar. Tem muito número aqui envolvido. E eu não quero acabar errando essa conta. Os números nas alternativas estão bem próximos, né? Então aqui pega emprestado, vira 7, vira 15. 15 menos 7 seria 8. 6. 6,18. Legal. Esses 6,18 são os 3 novos jogadores, tá? Lembra que esse meu x representa a altura dos 3 novos jogadores. Então, a altura dos 3 novos jogadores. Tá, então eu já tenho a altura dos 3 novos jogadores. E aí ele me diz qual é a idade mínima, tá? Que eu devo fixar para esses 3 novos jogadores. E aí eu quero a média das idades, tá? E média das idades. Nossa, do nada não se enfiou a idade aqui no exercício, a gente está trabalhando com altura, né? Então, o que é a média? A média é a soma dividida pela quantidade de elementos. Se eu já sei que a soma das alturas é 6,18, para eu poder descobrir a média, basta pegar esse 6,18 e dividir para 3 jogadores. E aí quando dividimos para 3, vamos encontrar 2,06, alternativa correta, letra D. É mais um exercício envolvendo a ideia da média. Aí eu peguei 2 exercícios, um que provavelmente foi classificado de nível fácil, que é o do pictograma, exercício anterior, e o segundo exercício, onde provavelmente vamos ver ele sendo classificado como nível médio, ou até, inclusive, podendo ser classificado como difícil, pela quantidade de elementos que a gente possui. Esse exercício lembra muito uma questão da prova do ano passado, 2024. Não sei se vocês lembram, inclusive, da prova da UERJ, quando você trabalha uma quantidade de elementos e você não tem eles, né? Envolve a média, você não sabe quais são os jogadores. Eu tenho 15 jogadores e eu não sei a altura de nenhum deles. Eu só sei a altura de 4 deles. Então, eu acabo sendo forçado a trabalhar pela soma, tá? E aí eu vou olhar para a soma antiga, para a soma nova. Na antiga eu tiro as alturas dos jogadores que estão saindo. Na antiga eu somo as alturas dos novos jogadores. E aí o meu objetivo, é chegar na nova soma. E foi exatamente o que o se desenvolveu nesse segundo exercício, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer alguns de média aritmética ponderada também, para que possamos relembrar esse tópico. Pausa para hidratar a garganta. É sempre bom hidratar a garganta. Vamos lá. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez a pedido da diretoria uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa é realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações de uma empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. Então ele me dá o número de acidentes sofridos e o número de trabalhadores. A média do número de acidentes sofridos por funcionário na amostra que a CIPA apresenta à diretoria da empresa é... Cara, o que vocês adoram errar nesse tipo de exercício? Vocês trabalham a média sem olhar para uma média aritmética ponderada.
Porque aqui eu tenho 50 trabalhadores com 0 acidentes sofridos. Então a quantidade de vezes que o número 0 se repete é 50. Se vocês olharem entre os elementos que estão sendo dados, o 0 é o elemento que possui a maior frequência absoluta, é o elemento que mais se repete. Então o 0, ele é quem? É a nossa moda, tá? Então aqui o 0 se repete 50 vezes, o número 1 se repete 17 vezes, o número 2 se repete 15 vezes, o número 3 se repete 10 vezes, o número 4 acaba se repetindo 6 vezes e o número 5 se repete 2. Então, já que é uma média aritmética ponderada, eu vou fazer o seguinte, aproveita sempre a sua tabela. Eu vou multiplicar. Eu vou fazer 0 vezes 50, aí dá 0. 1 vezes 17, vai me dar 17. 2 vezes 15, vai me dar 30. Então, aproveitando na própria tabela, já estou multiplicando. 3 vezes 10, vai te dar 30 também. 4 vezes 6, vai te dar 24. E 5 vezes 2, vai te dar 10. Como é que você vai calcular a média de acidentes sofridos? Você soma e divide pela quantidade de funcionários que você possui. Que é a média do número de acidentes por funcionário. Em cima é a quantidade de acidentes, embaixo é a quantidade de funcionários. Então a média aritmética será 0 mais 17 mais 30 mais 30 mais 24 mais 10 dividido por 100, que é a quantidade de funcionários que a gente possui. Tá. Em cima, somando os elementos, vamos encontrar quanto? Vai ficar 30 mais 30 dá 60. Estou juntando os que são fáceis de serem somados. 24 mais 10 dá 34, mais 17 vai dar 51. Sobre 100. Então isso aqui vai ser 111 dividido para 100. Então eu tenho uma média de acidentes igual a 1,11. E aí vamos encontrar a alternativa correta, aparecendo onde? Lá na letra D. 1,11 é a média de acidentes sofridos por funcionário, tá? Essas questões envolvendo a média aritmética ponderada é muito comum que elas apareçam em tabela, tá? Então aproveita a tabela, faz uso da tabela. Na tabela a gente tem a quantidade de acidentes sofridos e temos o número de trabalhadores. E aí se eu multiplicar, eu vou acabar encontrando quantos acidentes foram sofridos por todos esses trabalhadores. Então, quando eu vejo aqui, eu percebo que 0 vezes 50 vai me dar a quantidade de acidentes que esses 50 trabalhadores sofreram. É claro, se eu pego o 0 e somo ele 50 vezes, dá 0. Se eu pego os 17 trabalhadores, cada um deles sofrendo um acidente, foram 17 acidentes. E assim sucessivamente até que a gente encontra a média de acidentes por funcionário sendo 1,11. Legal? Vamos para o próximo exercício. Rapaziada, não esqueça de deixar a sua curtida, vai me ajudar muito na divulgação do vídeo. E comenta aqui embaixo se você está gostando dessa aula, se de repente você acharia mais interessante algum tópico envolvendo para nossa revisão para a prova do Enem. Deixa ele aqui embaixo também, que eu vejo depois nos comentários se é possível a gente trazer outros assuntos, além dos que eu já separei para essa semaninha de revisão final para a prova do Enem. Isso aqui é nosso gás final, 5 dias que a gente vai ter aí para se preparar para a nossa prova de domingo. Próximo exercício. Os alunos da disciplina de Estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre com os pesos de 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, eles precisam ter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações. Ele teve 46, 60 e 50, respectivamente. Então, em relação ao 20% da disciplina, foi 46. O que compete aos 10% da disciplina foi 60. E o que compete aos 40% da disciplina foi 50. Legal. Aí ele me diz, o mínimo de pontos que esse estudante precisa obter para a 4ª avaliação para ser aprovado é de... Tá, então... a gente vai calcular da seguinte maneira, tá?
E é uma média aritmética ponderada porque tem peso. E aí eu vou dizer que o peso do 46 é 20. O peso do 60 é 10. O peso do 50, perdão, que a terceira nota é 50. O peso do 50 é 40. E aí a última nota a gente ainda não possui, né? Não, peraí, viajei. Do nada o Nelson pulou o 30 e ignorou a existência do 30. Vocês viram, né? Fiquei louco. Fiquei louquinho. Então, vamos fazer aqui o nosso pequeno conserto. Era 30. E que a gente não tem o que corresponde ao 40%, né? Que é x vezes 40. Como é em porcentagem, tudo dividido por 100. E tudo igual a os 60 pontos que ele tem que obter. Legal. Então, olha que interessante, eu posso fazer um MMC para logo de cara me lembrar desse denominador e só trabalhar com os produtos aqui em cima. Então, 46 vezes 20 seria 920, mais 60 vezes 10 seria 600, 50 vezes 30 seria 1.500, mais 40x. Tudo igual a 6.000. Legal. Vamos somar o que a gente tem aqui na esquerda para jogar para lá diminuindo. Então aqui vai me dar 1.500 mais 600, 2.100. 2.100 mais 920 vai me dar 3.020. Mais 40x igual... Eu tinha dito 6.000, eu botei 600, né? Maluco, tô ficando louco. Não está ficando louco. Então lá é 6.000. Então vamos encontrar 40x sendo igual a 6.000. Dividido para 3.020. Corta um zerinho de cima com um zerinho de baixo. Cortou? Né? Opa, passei vergonha. Me adiantei loucamente. Tinha que diminuir primeiro, né, Nelson? Tinha que diminuir. Tô dizendo que tô ficando louco. Menos 3.020. Eu já queria jogar o 40 para lá dividindo, eu joguei o 3.020. Diminuindo aqui, vai me dar 2.980. Acho que eu vou puxar aqui para a direita para não invadir a questão de baixo. Né? Porque aí aqui embaixo a gente tem outra questão, não quero invadir o espacinho dela. Então x é igual a 2.980 dividido para 40. Cortou? Então o nosso x seria 298 dividido para 4. Dividindo para 4, vai me dar 7. 7 seria 28, sobra 1. 18 seria 4. 74 sobra 2. 74,5. Isso aqui tem que ser a nota do candidato na quarta avaliação para que ele seja aprovado. A resposta aparece lá na letra C. Após passar algumas pequenas vergonhas, a gente conseguiu encontrar que a resposta é 74,5, né? Eu fui me empolgando, já querendo passar para o outro lado, dividindo logo o nosso 40, passei passando tudo dividindo, quase que a gente faz essa vergonha que é ao vivo, mas deu para a gente consertar, acalmamos o coração e a gente resgatou a matemática interior nossa e voltou tudo ao normal. Jogamos o que? Esse 3.020 na verdade para o lado direito diminuindo, depois quando a gente dividiu por 40 o resultado foi 74,5. E essa foi a média do nosso candidato, tá? Então eu peguei um exercício envolvendo a média aritmética ponderada, onde eu tinha todos os elementos, eu só queria calcular a média. Eu peguei um exercício onde me faltava um elemento. Esse segundo exercício, ele provavelmente foi classificado como médio. Se reparar, eu caí numa equação, estava me faltando alguma coisa. No anterior ele era mais direto, você já tinha todos os elementos para calcular a média aritmética ponderada. Aqui estava te faltando algo, então é muito provável que esse segundo exercício que a gente fez envolvendo a média aritmética ponderada fosse classificado com um nível de dificuldade maior do que o anterior. Legal? Vamos para o nosso próximo exercício e vamos começar agora a nossa revisão envolvendo a mediana. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009. Obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Legal.
Aí ele me dá então um gráfico envolvendo essas taxas e aí ele me diz a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi, tá, queremos a mediana. E a mediana é o elemento central da distribuição, do rho, né? Então eu vou escrever o rho da distribuição. Só que quando eu te dou um gráfico, anota essa dica que essa dica é importante. Para a gente encontrar o elemento central, a gente vai descartar os extremos, porque o nosso objetivo é chegar no cara que está no meio. Então, olha a dica que eu vou te dar. Você vai descartar o menor e descartar o maior elemento. E você sempre descarta de 2 em 2. Nelson, acho que eu vou me perder na hora da prova. Tudo bem. Você vai pegar todos os elementos que você tem ali, você vai escrever eles na ordem crescente, e aí depois de escrever eles na ordem crescente, você vai assinalar o elemento central. Não tem problema nenhum, você vai chegar também na sua resposta. Só que eu quero te dar algumas dicas para que você chegue mais rápido. Então, desses elementos que a gente tem no gráfico, qual é o menor deles? 6,8. Descartei. Não tem como ser a nossa mediana. Qual é o maior deles? É o 9. Descartei. Também não vai ter como ser a nossa mediana. Legal. Tirei o menor, tirei o maior, tirei os extremos. Aí eu vou continuar. Tá? Eu vou continuar até eu apertar o cerco e encontrar os dois elementos, ou o único elemento que se encontra no meio. Daí, os que sobraram, o menor é o 7,5, o maior é o 8,9. De novo, eu eliminei os extremos. Legal, Nelson. Eu já comecei a entender um pouco a brincadeira. Desses que sobraram, o próximo menor é o 7,6. E o próximo maior é o 8,6. Depois temos o 7,6 de novo. E aí o próximo é o 8,5. Aí em seguida temos o 7,7. E de novo o 8,5. Tá vendo que eu estou tirando os extremos? Tem que ser sempre de 2 em 2, tá? Não se perde, porque você vai tirar um pequeno, um grande, e aí você analisa. Tá, sobrou 7,9, 7,9, 8,1 e 8,2. Então, de novo, vamos tirar o menor e o maior. Nelson, sobraram dois elementos. Esses dois elementos serão nossos elementos centrais. Então, para calcular a mediana, já que eu tenho uma quantidade de elementos par, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a média aritmética entre eles dois. 7,9 mais 8,1 dividido por 2 vai me dar o quê? 16 dividido por 2, que é 8. Então encontramos que a mediana da distribuição vai ser 8%. Perceber esse processo de tirar o maior, tirar o menor, tirar o maior, tirar o menor, até a gente apertar o cerco e encontrar os dois elementos centrais, ele está muito associado com a construção da mediana, tá? De ser o elemento central. E já que ele tem que estar exatamente no meio, não servem os elementos que se encontram nas pontas. Essa dica aqui vai te ajudar, principalmente nesses exercícios de gráfico. Porque colocar eles na ordem crescente é chato, né? Você vai primeiro tirar eles do gráfico, escrever eles bonitinho, depois você vai colocar eles na ordem crescente um por um, para depois você analisar quem vai ficar no meio e quem não. Então, eu te recomendo fortemente nesse tipo de questão envolvendo a mediana, que você vai eliminando o maior, o menor, maior, o menor, até que você encontre o seu elemento central, tá? Vamos ver mais uma questão envolvendo a mediana? O gráfico apresenta os totais de receitas e despesas de uma empresa expressos em R$ 1.000.000 no decorrer dos meses de um determinado ano. A empresa obtém lucro quando a diferença entre a receita e a despesa é positiva e tem prejuízo quando essa diferença é negativa. Qual é a mediana em R$ 1.000.000 dos lucros apurados pela empresa nesse ano? Queremos apenas lucro. Receita é a coluna da cor preta, despesa é a coluna da cor cinza. Tá, então, no primeiro, a receita é 6, a despesa é 3, que tivemos um lucro de 3. No segundo, a receita foi 4, a despesa foi 5, que foi prejuízo. Não serve, porque queremos a mediana dos lucros. Não vou utilizar esse cara. Aqui é 3, aqui é 2. Temos um lucro de 1, positivo. 5 de receita, 6 de despesa.
prejuízo, não serve. 6 de receita, 1 de despesa, 5. Beleza? Funciona. 5 de receita, 2 de despesa, 3 de lucro. 6 de receita, 4 de despesa, 2 de lucro. Aqui eu tenho 2 de receita, 4 de despesa, menos 2, né? Esse menos ficou bem estranho. 7 de receita, 3 de despesa, 4. Esse menos 2 já tirei porque lembra que não me serve prejuízo, né? 2, 4, deu menos 2 em outubro, não serve. 8 de receita, 7 de despesa, 1 serve. 6 e 2, 4. Legal. Agora eu vou escrever o rol da distribuição. Vou escrever eles na ordem crescente. 1 de novo. 2. O próximo será o número 3. Eita, essa vírgula ficou bem estranha, vocês perceberam? Aí vai aparecer o número 3 novamente, antes de vir o número 4. O 4 novamente. E finalizamos com o número 5. Beleza. Qual será o elemento central? Não é. Não é. Não. 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 Esses dois elementos são nos elementos centrais. E aí então temos que a mediana vai ser a média aritmética entre eles dois. 3 mais 3 dividido por 2, que vai ser 3. Nossa mediana será 3. A alternativa correta aparece lá na letra D. Olha, são duas questões relativamente tranquilas envolvendo a mediana, e a pegadinha nesse segundo exercício está no fato de você não poder utilizar o prejuízo. Você quer a mediana dos lucros. Então, os valores negativos, você precisa retirar eles. Se você não retirar eles, você vai errar esse exercício. Então, é interessante que na hora de fazer a construção, você já vai tirando os valores negativos, porque a gente está interessado em apenas valores que representam lucros. Próximo exercício. A gente já está se encaminhando para o finalzinho dos exercícios que eu separei para a nossa aula de hoje. Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender em uma unidade básica de saúde é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS. Então vai me dizer o número de crianças e a frequência. Legal. O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é... Para eu saber a mediana da quantidade de crianças por família, eu tenho que entender os dados que estão sendo apresentados nessa tabela. Aqui eu tenho que a quantidade de crianças por família vai ser 0 para um total de 100 famílias. Temos que uma criança vai aparecer no total de 400 famílias. Eu tenho que 2 crianças, temos no total de 200 famílias. 3 crianças será em 150 famílias. 4 crianças vai ser a quantidade que a gente vai ter de crianças em 100 famílias. E temos 50 famílias com 5 crianças. É isso que está sendo apresentado na nossa tabela. Só que para saber a mediana da quantidade de crianças por família nessa região, eu tenho que saber quantas famílias eu tenho. Então, eu vou somar as frequências para descobrir o total de famílias, porque eu preciso saber qual é o elemento central. Então, eu tenho que saber qual é o total de elementos que eu tenho. Então, eu vou fazer 100 famílias mais 400 mais 200 mais 150 famílias mais 100 mais 50. Legal. Somando todos esses valores, eu tenho 500 mil famílias. 1000 famílias. Para encontrar o elemento central, o que a gente vai precisar? Vamos precisar necessariamente a metade. O elemento central ele fica exatamente no meio. E ele vai dividir esse grupo em 2 partes iguais. Tudo bem que tem uma quantidade ímpar, mas eu preciso saber quem é a metade.
Então, se eu pego 1000 e divido por 2, eu vou encontrar 500. Então, a nossa distribuição vai ter 500 elementos, né? São os 500 primeiro e depois mais 500 elementos. Esses pontinhos estão sendo representados como se fosse o rol da distribuição, tá? Como se eu estivesse colocando eles na ordem crescente. Aí vai vir os 500 primeiros elementos. 500 primeiros. E aí em seguida vão vir os 500 últimos. Como é uma quantidade par, não tem ninguém no meio. A gente vai ver que se divide exatamente em duas partes iguais. Eu vou querer os dois elementos centrais. 500 últimos. Então, eu quero saber quem é o elemento que vai ocupar a posição de número 500 e quem será o elemento que vai ocupar a posição de número 501. Eita! Para isso, eu vou escrever o rol da distribuição e vou colocar eles na ordem crescente. Então, eu vou começar com o 0, e o 0 aparece 100 vezes. Você vai escrever o 0 100 vezes. 1, 2. Então, você escreveu 100 zeros. Aqui vão estar aqui os 100 primeiros. Tá, aí, legal. Em seguida, a gente vai precisar de quê? A gente vai precisar do 400. E o 400, ele vai aparecer do número 1, que vai aparecer 400 vezes. Então, ele vai aparecer 400 vezes. Então, se repararem, se o número 1 aparece 400 vezes, aqui já estão as 500 primeiras famílias. Os 500 primeiros elementos. Então, o elemento que vai ocupar a posição de número 500 vai ser o número 1. Então, eu já sei que o último elemento dos 500 primeiros será o número 1. Termina o número 1. Quem é o próximo elemento? É o 2, que aparece 200 vezes. Então, o elemento que vai aparecer na posição 501 será o número 2. Já sei os dois elementos centrais. Então, eu vou poder dizer que a mediana da distribuição será 1 mais 2 dividido por 2. Será 3 dividido por 2. Então, a mediana dessa distribuição será 1,5. E encontraremos a alternativa correta lá na letra B. Talvez esse exercício ele traga um pouco mais de dificuldade, porque para a grande maioria é difícil de enxergar o elemento central quando você tem uma quantidade muito grande de elementos. E isso é compreensível, que você tem 1000 famílias. Na teoria, se eu fosse usar a ideia de escrever os elementos na ordem crescente, eu teria que escrever 1000 elementos. Só que a gente não vai escrever os 1000 elementos, a gente vai buscar identificar quais são os elementos que estarão localizados exatamente no meio da nossa distribuição. Por isso que eu dividi por 2. E aí eu percebi que eu tinha os 500 primeiros, os 500 últimos, e eu só precisava, na hora de escrever eles na ordem crescente, descobrir qual era o elemento que iria ocupar a posição de número 500 e qual era o elemento que iria ocupar a posição de número 501. Na hora que a gente começou a escrever o rol da distribuição, colocando os 100 números zeros e os 400 número 1, ali estavam os 500 primeiros. Então, o último elemento que eu escrevi foi o número 1, e o primeiro elemento que eu escrevi em seguida foi o número 2. Com isso, eu consegui calcular a mediana, tá? Pega sempre, divide por 2 e tenta identificar onde se encontra o nosso elemento central, tá? Lembra que eu falei que a mediana é quem divide a área em duas partes iguais? Olha esse exercício do Enem. Questãozinha envolvendo a mediana, tá? Um casal está planejando comprar um apartamento de 2 quartos num bairro de uma cidade e consultou a página de uma corretora de imóveis, encontrando 105 apartamentos de 2 quartos à venda no bairro desejado. Eles usaram o aplicativo da corretora para gerar a distribuição dos preços do conjunto de imóveis. O gráfico ilustra a distribuição de frequências de preços de vendas de apartamentos dessa lista, no qual as faixas de preços são dadas por 300 a 400, 400 a 500 e assim sucessivamente. Esse aqui é um gráfico que a gente chama de histograma. Ele é muito utilizado em distribuições onde a gente organiza os elementos por classe. Costuma acontecer quando os valores eles não são necessariamente fáceis de serem repetidos, eles são dispersos, digamos assim. Então, se você olhar para o preço de um apartamento, é muito difícil que o preço ele se repita.
Então você tem apartamentos valendo 402 mil, assim como você tem apartamentos valendo 401 mil, 401.500. Então, para melhor enxergar os dados, a gente organiza eles por grupos. Esses grupos a gente chama de classes e é isso que ele está me trazendo nesse gráfico. Você tem os apartamentos que estão entre 300 e 400, o grupo de apartamentos que estará entre 400 e 500 e assim sucessivamente, tá? A mesma corretora anuncia que cerca de 50% dos apartamentos de 2 quartos nesse bairro, publicados em sua página, tem preço de venda inferior a 550 mil reais. No entanto, o casal achou que essa última informação não era compatível com o gráfico. Então ele está me dizendo que mais da metade, próxima metade dos imóveis que a gente tem nesse bairro, eu vou ver todos eles abaixo de 550 mil reais. Se a gente olhar 550 mil, está aqui. E aí o que ele está me dizendo é que daqui, essa partezinha do lado esquerdo é 50% da área. E de fato, não faz muito sentido, porque olha toda essa região grande. Não faz muito sentido o que essa página está dizendo, que esses corretores falaram, né? Com base nesse gráfico, o menor preço P, para o qual 50% dos apartamentos apresenta o preço inferior a ele Então esse preço que eles estão me dizendo aqui é o que? É a mediana. Ele quer saber qual é o valor da mediana da distribuição. Então eu preciso saber a mediana. A mediana é o elemento central da distribuição. Ele vai dividir a área em duas partes iguais. Então eu vou tentar identificar como encontrar a mediana sem precisar fazer muitos cálculos, tá? E já que vai dividir a área em duas partes iguais, eu vou olhar por áreas. Então eu vou usar a mesma ideia que usei anteriormente de ir restringindo o nosso pedaço até encontrar a região central. Então não tem como estar aqui. E aí esses dois caras possuem a mesma área, são as duas extremidades. Concorda comigo? Não tem como estar aqui. E aí se eu tirei dois retângulos do lado esquerdo, eu vou tirar dois retângulos do lado direito. Também não tem como ser esse. Então já tirei 4 retângulos do lado direito, 4 retângulos do lado esquerdo. Estou usando a mesma ideia das extremidades, só que agora para a área, né? Aqui eu vou tirar 3. E aqui eu vou tirar 3. Legal. E aí eu vou precisar que nesses dois últimos que sobraram, essa área seja dividida ao meio. Pensa comigo, para que essa área seja dividida ao meio, não faz sentido eu dizer que a metade desses dois retângulos juntos que eu tenho se encontra aqui. Concorda comigo? Não, essa metade não se encontra aqui. A metade se encontra um pouquinho mais para a esquerda. Eu teria que pegar um pouquinho do pedaço do lado esquerdo. Então é muito provável que eu pegue e diga que o cara que vai dividir esses dois retângulos ao meio é esse cara daqui, ó. Também que eu não estou conseguindo fazer uma linha reta. E aí esse cara se encontra abaixo de 800 mil. A resposta é a letra C. Então se eu afirmasse para no caso os compradores naquele momento, que metade dos imóveis tinha um preço de venda inferior a 800 mil, isso era verdade. Porque olhando para as áreas da nossa figura e o histograma, a mediana vai ser o elemento que divide a área em duas partes iguais. Se eu olho para a área, o elemento que vai dividir a área em duas partes iguais, ele se encontra entre 700 e 800. Então, se eu afirmo que metade dos imóveis tem preço de venda inferior a 800 mil, eu estou falando algo coerente, algo correto. 550 mil seria errado, então vamos encontrar a resposta lá na letra C. A nível de curiosidade, para calcular a mediana, eu teria que usar a ideia da área, tá? São retângulos, seria base vezes altura, dividido por 2. Então eu teria que pegar todos esses 7 retângulos, calcular a área total, dividiria por 2. E aí depois calcularia a área desse retângulozão aqui. Mas quem costuma cobrar isso aí, geralmente são vestibulares de São Paulo, né? FUVEST, outros vestibulares. O Enem não cobra muito o cálculo da mediana. Mas você teria que trabalhar com área, tá? Você teria que calcular a área. Então isso aqui é metade da área. Aí você pega e calcula a área sendo essa base x vezes a altura 20, né? Basezinha x vezes a altura 20, igual a metade da área desses 7 retângulos, tá? Então, isso aqui seria a metade da área. Metade
da área. Então, a termos de curiosidade, o cálculo da mediana, você olha para a área, tá? E aí a gente se encaminha finalmente para o nosso último exercício dessa aula que eu fiz de revisão, olhando novamente para o que eu comentei anteriormente sobre quando a gente vai trabalhar exercícios de média, moda e mediana, a gente sempre tenta priorizar, calcular primeiro a moda, depois a média e finalizar o exercício calculando, a moda, depois a mediana e finalizar o exercício calculando, se necessário, a média. Moda, mediana e finalmente a média. E aí esse exercício envolve as três ao mesmo tempo. Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas. Em um certo dia foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras. Então eu tenho a quantidade de viagens e a quantidade de motoristas. Então eu tenho 6 viagens sendo realizadas por um total de 50 motoristas, 3 viagens sendo realizadas por um total de 55 motoristas e assim sucessivamente. Comparando os valores da média, moda e mediana da distribuição das quantidades de viagens realizadas, eu quero saber o que a gente obtém. Então a gente quer a média, a moda e a mediana da quantidade de viagens. Então a gente está olhando para a quantidade de viagens. O número 3 é o elemento que possui a maior frequência absoluta. Então a moda é 3. Moda é 3. Legal. Para calcular a mediana, eu vou precisar do elemento central. Lembra lá em cima que eu falei de pegar a metade? Então eu vou pegar 160, vou dividir por 2, vai me dar 80. Então eu vou encontrar onde está esse tal do 80. Então, na ordem crescente, aqui estão os 10 primeiros motoristas. Aqui tem mais 10 motoristas, então aqui já tenho 20 motoristas. Aqui tem mais 55 motoristas, então até aqui já foram 75 motoristas. Eu ainda não achei um motorista de número 80. Aqui tem mais 25 motoristas, então já tem 100. Então o motorista de número 80 está por aqui. Ele fez 4 viagens, então eu já sei que a mediana é 4. Mediana é 4. Então, por enquanto, moda 3, mediana 4. Vamos ver se isso já me ajuda de alguma maneira, né? Temos que a mediana é maior que a moda. Então, mediana menor que a moda, não serve. Mediana igual a moda, não serve. Mediana menor que a moda, não serve. Moda menor que a mediana, faz sentido. Moda menor que a mediana. Aqui fomos forçados a calcular a média. Média aritmética vai ser a soma dividido pelo total. São 160 motoristas, o total é 160. Então o número 7 se repete 10 vezes. O número 6 se repete 50 vezes. O número 4 se repetiu 25 vezes. O número 3 se repetiu 55 vezes. O número 2 se repetiu 10 vezes. E o número 1 se repetiu 10 vezes também. E isso eu vou dividir pela quantidade de motoristas que eu tenho, que são 160. Então a média aritmética é 870 mais 300 mais 100 mais 165 mais 20 mais 10. Então aqui vai me dar 30, 100, 200, 500, 665 dividido para 160. 665 dividido para 160. Eu acredito que cabe 4 vezes. Se passar de 4, a média é a maior de todos, né? 4 seria 480. 5 será que dá? Acho que dá mais de 4, né? Então, letra E. Dá 4 uns quebrados. Então, moda é o menor, mediano seria o do meio e a média seria o maior entre eles. Encontramos a letra E. Porque aqui multiplicando por 4 vai te dar 480, me dá um valor menor. Então não tem como ser menor que 4, tem que ser maior que 4. Encontramos a alternativa correta, sendo a letra E. E aí, com isso, a gente chega ao finalzinho dessa nossa aulinha de revisão, envolvendo tópicos de estatística, olhando para a média, moda e mediana, que era o nosso principal objetivo nessa aulinha de hoje, tá? A aula ficou um pouco mais extensa, porque era uma aula tanto de teoria como de exercícios, então quis
trazer uma super revisão para a prova do Enem envolvendo estatística, tá? De repente, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários se querem que eu traga posteriormente uma revisãozinha envolvendo medidas de dispersão, ou seja, como é que o Enem cobra o desvio padrão, a variância e inclusive como é que o Enem cobra o coeficiente de variação. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês a presença nessa aula de hoje. Não deixa de curtir esse vídeo, tá? Não esqueça, por favor, isso vai me ajudar bastante no crescimento do canal. Se inscreve, deixa um comentário aqui embaixo, me fala o que você achou da aula, se você achou legal, se você achou chata, me conta um pouquinho as suas percepções sobre essa nossa aulinha número 1 de revisão para a prova do Enem. Tá? Então, vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau, galera. Um forte abraço.